TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. A seguir, aqui São Caetano. Oferecimento USCIS. Faça USCIS e desenvolva o seu melhor. Terça-feira, já sabe, é o dia do nosso encontro aqui São Caetano, encontro que começa agora para falar sobre o que é notícia nas ruas, nas redes sociais, repercutir os assuntos mais comentados em nossa cidade, claro, recebendo sempre gente interessante que tem o que falar. Hoje, dois assuntos, aliás, interessantíssimos. Já nós vamos conhecer um projeto da USCIS, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, que fará o raio-x das águas da represa Billings. Em meio à crise hídrica, começou essa história de vão ou não utilizar as águas da Billings. Essas águas estão próprias para consumo, não estão? Há um trecho apenas poluído, toda a represa está poluída. Você pode, inclusive, tirar dúvidas aqui com a gente. Por meio do projeto Expedição Billings, serão realizadas análises de toda a extensão da represa, trazendo os problemas e, claro, o que a gente quer, não é? As possíveis soluções para sua utilização, para que o poder público se coce e faça alguma coisa de útil para a gente, não é? É o que a gente quer. Você participa do programa, eu já estou aqui online no Facebook, WebTV São Caetano, Twitter, @WebTVSC, também em nosso site, tem todo o canal de comunicação aí, é só completar os seus dados, nome, e-mail e mandar a sua mensagem, e o WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de voz, vídeos, fotos, enfim, a imagem que você quiser passar aí, denúncias, 0 operadora 11 94564 7884. 0 operadora 11 94564 7884. Já tem gente por aqui. Mandar beijos e abraços para Deise Dias Odilon, o Luiz Carlos Sanches, o Washington Picone também está com a gente, o Carlos Bazani, Ronaldo Martim e mais gente chegando daqui a pouquinho. Mais mensagens aí, mais abraços e beijos. Aproveito, aliás, é importante falar do grupo do Aqui São Caetano no Facebook, onde a gente discute várias questões relacionadas ao nosso dia a dia. Por sinal, falávamos há pouco aqui sobre a greve dos coletores. Foi anunciado agora de manhã o fim da greve em Santo André e São Bernardo. O prefeito de Santo André, inclusive, veio a público, disse que na cidade já está 100% normalizada a coleta, caminhões já passando pela cidade. Porém, o sindicato da categoria dos coletores avisa que não é bem assim, que eles estão em reunião neste momento. Eles pedem aí 11% de reajuste, as empresas ofereciam 7%, agora colocaram na mesa de negociação 8,5%, está sendo discutida essa proposta. Já havia sido apresentada pela Justiça a proposta de 9%, 9,5%, inclusive algumas prefeituras aqui do ABC defendiam um índice aí um pouco acima dos 9%, não chegou a um acordo, agora trabalham em cima dos 8,5% de reajuste. Lembrando, categoria pede 11, empresas ofereciam 7. Até o momento, a informação oficial é de que a greve está encerrada em Santo André e São Bernardo, mas há controvérsias. Somente São Caetano, Diadema e Mauá dependeriam dessa reunião. Vamos aguardar o que é que vai dar. Reforço, o Sindicato dos Coletores diz que não acabou greve alguma. Pode ser que as prefeituras tenham encontrado alternativas aí próprias para conter esse problema, porque o acúmulo de lixo aí complicada a situação, 9 dias em greve. Só mais uma informação antes da gente iniciar o primeiro bate-papo desta tarde. A secretária de Educação Ivone Braido Voltarelli, de Educação de São Caetano, esteve hoje aqui na TVSC e revelou em primeiríssima mão, agora é um assunto que você só vai ver nos jornais amanhã, e olhe lá, não é? O plano de cargos e salários dos profissionais da educação de São Caetano já está pronto e foi enviado ontem à prefeitura da cidade. Então foi enviado ontem para apreciação do executivo. Claro, é algo muito aguardado por todos os profissionais do setor da educação
e que esperam, não é, um resultado justo aí desse plano. Segundo a secretária, foi discutido democraticamente, um profissional, um consultor aí trazido ouviu todos os profissionais, foram realizadas audiências públicas, mas claro, todos esperam aí ansiosamente o resultado deste plano. Mirtz Gomes da Silva, beijos e abraços, Sandra Anísio, Cláudia Lopes, Eliana dos Santos. Vamos iniciar o nosso primeiro bate-papo. É um assunto delicado, eu diria. Apesar da seriedade desse assunto, é um assunto que é um tabu na sociedade brasileira, eu diria que na sociedade como um todo é um tabu e isso dificulta e muito a prevenção. Gustavo, do que você está falando? Estou falando de suicídio. E o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, acredita que uma forma importante de se evitar novos casos de suicídio é justamente o que a gente vai fazer aqui. Conversar sobre o assunto para derrubar mitos, para quebrar tabus. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o Carlos Correia, que é voluntário do CVV de São Caetano e coordenador nacional de divulgação do Programa de Prevenção do Suicídio do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Para vocês terem aí a informação, o CVV foi fundado há 53 anos, desenvolve um trabalho muito bacana e está em São Caetano há 35 anos. Carlos, seja bem-vindo. Boa tarde. Carlos, é prazer recebê-lo. Como eu disse aqui, é um tema complicado, é um tema para lá de delicado. Mas vocês no CVV, até antes de entrar muito nessa questão específica do suicídio aí, vocês lidam todos os dias com os mais diferentes tipos de sentimento. Qualquer um desses sentimentos pode levar ou pode ter como consequência uma atitude tão extrema quanto um suicídio? Eu diria que se você represar aquilo que você está sentindo, as suas emoções, os seus sentimentos, eles podem ajudar e contribuir na sua carga emocional interior e deixar você vulnerável. E a gente nunca sabe quando vem a gota d'água, quando a gente recebe uma carga maior. Então, uma maneira de prevenir é a gente esvaziar. Falar dos seus sentimentos e os sentimentos que as pessoas compartilham conosco, lá, o telefone, em todos os meios que a gente tem, eles nem sempre são sentimentos que a gente chamaria de negativos. Tá. Muitas pessoas têm dificuldades até de compartilhar uma alegria. E parece brincadeira, mas isso realmente é um fato. Ou talvez não tem com quem compartilhar, tem muito isso também? É aquela questão da solidão? Olha, existe as duas coisas. Uma, às vezes a pessoa tem com quem, mas essa pessoa não está disponível naquele momento. Não existe a abertura. Não, naquele momento. Então, de repente, de madrugada, você está diante de uma notícia fantástica, absurdamente fantástica. Você vai ligar para o seu amigo, para o seu convidente, de madrugada para compartilhar aquilo? É difícil. Então, às vezes a gente recebe ligações ou contatos de pessoas que têm essa dificuldade, ou até porque se você for compartilhar uma alegria com alguém, essa pessoa pode achar que você está se achando, né? Está vaidoso. Então a pessoa reprime até uma alegria. Alguns podem ficar temerosos com a história de inveja, enfim, pode tem várias passar coisas. tudo Então, pela assim, cabeça. não é a maior parte das ligações que a gente recebe, tampouco a maior parte das ligações estaria relacionada às pessoas que estão próximo das vias de fato de cometer o suicídio. A gente trabalha realmente muito na prevenção e a prevenção é um canal de abertura para as pessoas falarem de si, se abrirem e, digamos, procurarem um alívio ao falar quase um confessionário. É um lugar apoio emocional. E, claro, não é, como o próprio Carlos colocou aqui, não só para, vou chamar assim, os potenciais suicidas. Há todo tipo de troca e de compartilhamento. Inclusive, o Carlos até me presenteou com esse material aqui, é uma cartilha falando abertamente sobre suicídio, é uma cartilha feita pelo CVV e é focada na prevenção. A gente fala de prevenção de tantas coisas, prevenção de gravidez, prevenção de doença sexualmente transmissível, por que não alertar, não é? Porque de repente o poder público não
produzir aí várias cópias de uma cartilha como essa, entregar nas escolas, entregar para as famílias, em instituições, igrejas, para que as pessoas se conscientizem mais sobre o assunto. É um assunto que afugenta muito, ninguém quer falar sobre isso, assusta, é desagradável, tal, mas faz parte do dia a dia. Por sinal, acabou de chegar aqui uma pergunta bem interessante para vocês se ligarem na atualidade do assunto, do tema. O Luiz Nogueira, do bairro Nova Gerte, em São Caetano, a gente até falava disso antes do programa começar. E esse caso do piloto do avião alemão que caiu na França, uma pessoa deprimida pode pôr em risco a vida de tantas pessoas? Então, é mais, assim, aumenta um pouco mais o tabu sobre as pessoas que sofrem de depressão. Então, eu estava vendo no jornal que há pessoas agora que estão com medo de pessoas que têm depressão. E pessoas que têm depressão com medo de dizer que tem depressão. Que antes já tinham medo, agora têm medo de dizer que tem, porque as pessoas vão sentir medo delas. Então, assim, é mais um tabu. E pela maneira que muitas vezes está sendo noticiado, que a meu ver não é a mais adequada, de falar do suicídio dessa maneira, teria que falar um pouco mais sobre o sofrimento que está causando realmente para as pessoas que estão indo embora e dizer que aquilo realmente, o fato de uma pessoa ter depressão não a leva necessariamente ao suicídio. Eu ia te perguntar isso, se todo depressivo não, pode... mas muitas pessoas que cometeram suicídio tinham sintomas de doenças mentais. Agora, as doenças mentais, elas vão desde uma leve depressão até, sei lá, esquizofrenia, um monte. Eu não sou especialista no assunto, mas todas elas poderiam, se fossem diagnosticadas a tempo, e nessa cartilha está informando isso, que a gente poderia prevenir 90% do suicídio. Se você considerar que nós temos 32 suicídios por dia no Brasil, se a gente pudesse divulgar e falar sobre o assunto, mostrando para professores, para as pessoas que têm um contato direto, cara a cara, com alunos e pessoas, porque dá para perceber a variação de humor. E o professor, por exemplo, ele está frente a frente, ele percebe quando um aluno ele muda, quando ele está triste. Estar triste é normal, mas permanecer triste por muito tempo pode ser um sintoma de depressão. E essa depressão poderia ser tratada ou através de uma terapia ou através de um medicamento, enfim. Ela pode ser controlada e a pessoa ter uma vida normal, como seria o caso do piloto do avião. Então, assim, então, vasculhar na vida dele e fazer conclusões é muito difícil. Mas o que a gente não pode é realmente aumentar ainda mais o tabu que já existia antes com as pessoas que têm depressão. Talvez nesse caso fica por conta disso, né? Ele não prejudicou, digamos assim, prejudicou, entre aspas, somente... Só a ele. Esse é o grande... Esse é o gancho aí. É o gancho, que as pessoas estão dizendo assim, eu já vi artigos em que especialistas dizendo que normalmente uma pessoa que vá cometer o suicídio, ele não costuma levar os outros com ele, é um ato dele mesmo, né? Eu costumo dizer, também não sei se isso tem fundamento, que aquelas pessoas que sobem no viaduto, que falam que vão se jogar do prédio, fazem aquele escândalo, eu vou pular. Em geral, essas pessoas querem atenção. Elas não se jogam, elas não pulam. As pessoas que realmente têm a coragem, vou dizer dessa maneira, de cometer um suicídio, elas simplesmente fazem. Você descobre, aconteceu, deixa uma cartinha depois. Isso tem um fundamento? É um problema isso aí, sabe por quê? Porque a gente deveria, e mais uma vez na cartilha está claro, é muito comum as pessoas dizerem assim, mas eu não tinha visto, não tinha percebido e tal. As pessoas, elas mandam sinais. Às vezes diretos, às vezes indiretos. Muitas vezes sutis. Muitas vezes sutis. E muitas vezes a gente finge que não vê e que não ouve o sinal. E essa história de deixar o barco correr pode levar a isso. Então, eu acho que a gente tem que realmente levar a sério quando uma pessoa diz, eu estou querendo morrer. Ela pode estar querendo chamar a atenção, e está chamando a atenção, ela quer ser ouvida. Ela está chamando a atenção dizendo, eu estou com problemas e preciso ser ouvido. Poderíamos traduzir dessa maneira, mas a gente nunca deveria menosprezar
um sinal desse. Mas Nunca, é muito jamais. comum, por exemplo, Carlos, porque acho que tem uma linha bem tênue aí. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já falou, o que eu estou fazendo aqui ainda? Queria morrer. Tanta dívida, tanta conta, tanto problema, como é chato ser adulto. Brincar disso é muito chato. Era tão bom quando a gente era criança, não quero mais brincar disso. Então, assim, acho que todo mundo alguma vez já falou isso. Tem estatística, tem estudos aí eu vou passar os dados da Unicamp que mostra que 17% das pessoas já pensaram seriamente. Então, mas e quem não é treinado para identificar isso? Só porque eu pensei isso alguma vez, eu sou um potencial? Eu acho que cada um de nós tem que... E esse é um problema que nós temos. Nós temos o hábito de ir ao médico para medir a nossa pressão, para medir o nosso colesterol, mas nós não temos o hábito de medir as nossas emoções. Então, olhar para dentro de si deveria fazer parte do nosso dia a dia. Saber como é que eu estou. Eu estou bem? Hoje eu não estou legal. Tá? E aprendermos a desabafar e compartilhar isso com alguém, de preferência com um confidente que a gente tenha. O CVV ele se coloca apenas como uma alternativa que está disponível 24 horas para ouvir e conversar e receber esse desabafo. Mas esse olhar para dentro de si, esse ouvir-se, deveria fazer parte da nossa vida, porque se a gente olhasse para dentro de nós, a gente ia perceber claramente o que não está legal. E nós, se olhássemos um pouquinho mais para dentro de nós, a gente ia saber por que não está legal. E trabalhar esse porquê não está legal seria o caminho para aliviar esse sofrimento e enfrentar a situação. Eu não estou legal, preciso de uma ajuda médica, não consigo. Procuro um terapeuta, vou ao médico. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu não vou ao médico. Por que esse preconceito de ir ao psiquiatra? Se eu for, eu vou ter que dizer, fui escondido. Não, eu vou ter que... Escondido. Nós temos dificuldade, às vezes, até de distribuir um folheto, que as pessoas têm medo de se aproximar de uma barraquinha do CVV para ir buscar um folheto, porque alguém pode estar pensando assim, que ele está querendo se matar. Então, não é isso, nós trabalhamos na prevenção. É a história de não represar o sentimento, né? Do que eu falei aqui, de você colocar mesmo para fora. E como é bom quando você tem alguém, você pode ali perto falar, e se não tem, ligar para o CVV. A nova campanha do CVV é muito bacana porque faz com que a gente preste atenção. Nessa história também, às vezes a pessoa ela transmite uma coisa e não é aquilo que ela está transmitindo. Ela aparenta estar bem e não está. Aquela alegria não faz parte. Não, é fachada. Não lhe pertence. A gente tem aí, produção, para rodar o novo filme do CVV? Porém, a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Muito bacana, e com a atualidade das redes sociais, não é essa história de às vezes você tentar dizer uma coisa e não dizer e mudar o que você queria passar. Eu já vou aproveitar, pegando carona aí no vídeo, já passar todos os contatos do CVV, tem o que a gente acabou de ver aí no vídeo, cvv.org.br, www.cvv.org.br, a central aí para atendimento 24 horas, 141, e tem o contato do CVV de São Caetano, 4228-4111, 4228-4111. Nesses números você também pode obter informações sobre os cursos, são constantes aí os cursos de capacitação, não é, de voluntários, de novos voluntários, inclusive o pessoal do CVV está em meio a uma campanha nacional de capacitação dos voluntários. Você tem alguns recados aí para passar? Eu tenho. Nós temos agora em abril, no dia 10 de abril,
nós vamos participar da Virada da Saúde em São Paulo. E vai ter um evento com o CVV na Rua Rego Freitas, na Matilha Cultural, onde teremos uma psiquiatra, a doutora Alexandrina, a jornalista da Folha, Cláudia Colucci, um representante do CVV, que estarão assim, acolhendo as pessoas e conversando um pouco sobre o tema. E agora, em maio também, no dia do abraço, dia 22 de maio, a gente vai estar nas ruas aqui de São Caetano oferecendo abraços grátis para as pessoas. Terapia do abraço. Para as pessoas conversarem um pouquinho com a gente, se quiserem também. Se alguém quiser conversar, pode conversar um pouco. Vai ter alguns voluntários pelas ruas. E convidar também a todos nesse dia para darem um abraço para o amigo e para demonstrar mandarem, afeto. Né? E curtir também a página do CVV, que tem informações sobre todos esses temas, inclusive pode baixar essa cartilha, que é o Facebook do CVV, é o CVV 141. Então a pessoa pode encontrar essas informações, pode mandar perguntas também. Tem um vídeo para ver, tem tudo, né? Ó, deixa eu só passar uns dados sobre o suicídio. A gente tem que encerrar o papo, infelizmente, porque é um assunto interessantíssimo. Alguns dados sobre o suicídio no Brasil. Como o Carlos já havia adiantado, o número é preocupante. Uma pessoa morre vítima de suicídio a cada 45 minutos e ao menos outras 60 tentam tirar a própria vida por dia no Brasil. No mundo, uma pessoa se mata a cada 40 segundos. Segundo pesquisa da Unicamp, 17% dos brasileiros já pensaram seriamente em cometer suicídio no decorrer de suas vidas. De todos os casos, mais de 90% poderiam ser evitados. Quem tenta suicídio pede ajuda. Sobre o CVV, mais de 1 milhão de atendimentos anuais são realizados, 2.200 voluntários em 18 estados, mais o Distrito Federal e além dos telefones, os postos físicos do CVV. Carlos, para a gente terminar, não tenho mais tempo mesmo, só vou te pedir para responder a pergunta da Amanda Galo, do bairro Barcelona, em São Caetano, rapidamente. A gente tem um pouco a ver com tabu, com preconceitos, com traumas. Ela quer saber se é comum um parente de pessoas que se suicidaram sentirem vergonha. Elas têm vergonha e muitas vezes têm culpa. E daí que esse número, às vezes, a gente pode dizer que é subnotificado. O número, de repente, é bem maior. Então, uma maneira de prevenir é a gente estar atento para evitar depois ter que enfrentar a vergonha e a culpa. E se não enfrentar esse assunto, vai acontecer o que aconteceu no passado em relação à AIDS, em relação a todas as doenças sexualmente transmissíveis, ao câncer da próstata. Ao se falar sobre o assunto, a gente não está estimulando, mas tem que falar seriamente. Isso tem que ser falado nas escolas, dentro de casa a gente tem que estar atento com os nossos familiares, as pessoas idosas principalmente, que são o potencial suicida está também entre o idoso. E infelizmente a taxa de jovens que se suicidam está muito acelerada. Ainda não é o maior no Brasil, mas a gente percebeu através do mapa da violência do Ministério da Saúde que essa taxa está em aceleração e ela está muito relacionada ao consumo de drogas, ao consumo de álcool. E esses comportamentos todos, as pessoas têm que estar alertas dentro da sua casa e conversar com seus familiares, seus filhos, e abrir mesmo um canal de comunicação e não desprezar para depois não ter que sentir vergonha ou culpa por não ter feito nada. É isso aí, eu faço aqui um desafio, deixo já lançado para o poder público de todo o Grande ABC, prefeituras, existe como eu já disse, Outubro Rosa, Novembro Azul, o pessoal do CVV... Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, para os próprios públicos serem iluminados de amarelo por conta da prevenção do suicídio, tá certo? Ó, beijos e abraços pro Vitório Galo, Reinaldo Abud, Silvio Ravim, Ana Lúcia Ciliano, Ju Moraes, Eduardo Manzoni, Felipe Lira, Renata Moura, tem mais gente chegando aqui, mas eu preciso ir pro intervalo. Carlos, obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Imagina, tá sempre aí, sempre bem-vindo, estamos sempre com as portas abertas. Depois do intervalo, o assunto é a expedição pela represa Billings, idealizada pela USCS. Será que essa água vai servir para o nosso consumo? A gente vai entender depois do intervalo. A
A USCS está completando 46 anos com motivos de sobra para celebrar. O curso de medicina já é realidade e novos cursos na área da saúde começam em 2015. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul segue investindo em educação, pesquisa e extensão. Faça a USCS e desenvolva o seu melhor. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. A USCS está completando 46 anos com motivos de sobra para celebrar. O curso de medicina já é realidade e novos cursos na área da saúde começam em 2015. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul segue investindo em educação, pesquisa e extensão. Faça a USCS e desenvolva o seu melhor. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Já voltamos aqui, São Caetano, o programa que repercute o que é notícia nas ruas, nas redes sociais. E ó, tô aqui em contato com o pessoal no Facebook, no Twitter, tem também o nosso site, claro, o grupo aqui São Caetano no Facebook e tem o WhatsApp 0 operadora 11 94564 7884. Agora vou mandar beijos e abraços com calma, Renata Moura, Sérgio Schwartz, Jorge Luiz Jardim, Ivone Apolônio, Viviane Jesse, nossa, Nájila, que difícil, Nájila Atala, Zezé Targer e Maria Esverzuti. Pronto, todo mundo aí beijado e abraçado. Obrigado pelo carinho da audiência. Eu sempre digo, gosta, recomende para os amigos. Não gosta, recomende para os inimigos. Mas passe adiante essa ideia, ok? Ó, acaba de chegar aqui para mim a informação, a produção passa. Só precisa checar lá com o pessoal se é, se é na Câmara dos Deputados ou se é no Senado. Tá? Depois vê direitinho. É uma notícia do Estadão. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. 42 votos a favor, 17 contra, provavelmente do Senado. E eu acredito que isso tem de passar pela sanção da presidente Dilma Rousseff, ou veto, né? Vamos aguardar aí um assunto que dá o que falar, retomaram aí um assunto que vem lá de 1993. Mas agora nós vamos falar de água, especificamente das águas da represa Billings. Nossa represa Billings é um patrimônio natural do nosso Grande ABC que acaba de completar 90 anos. Temos motivos para comemorar? Como o morador do Grande ABC, e não só o morador do Grande ABC, como o cidadão de um modo geral vem tratando essa represa. Pois bem, o projeto da USCS, né, o Expedição Billings, já começou na última segunda-feira, começou ontem, por sinal, começou dia 29, foi?
Começou ontem, dia 30. Dia 30, já está aqui ó, a professora Marta Marcondes, bióloga e professora universitária da USCS, que junto com o pessoal todo envolvido no projeto, vai realizar a análise de toda a extensão da represa, trazendo problemas e possíveis soluções para sua utilização. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde, prazer recebê-la. Vou aqui passar mais alguns dados da ficha da professora Marta Marcondes, da ficha técnica e profissional da professora, especialista em recursos hídricos, responsável pela equipe técnica do projeto Expedição USCS, bióloga e professora da Universidade de São Caetano do Sul. E já vem desenvolvendo pesquisas no reservatório, já tem 20 anos, professora? Isso. Eu já trabalho com o reservatório. Eu comecei a minha história com o reservatório há 30 anos atrás. E aí, há 20 anos que, tecnicamente, eu estou mais envolvida, principalmente com a avaliação de qualidade de água de alguns pontos específicos do reservatório. Vocês montaram, inclusive, um grupo de estudos que é o IPH, Índice de Poluentes Hídricos. Isso, o IPH é um grupo de estudos que ele surgiu em 2010, mas que ele nasceu de um outro grupo de educação ambiental, que é o Grupo Biguá, né? Então, o Grupo Biguá de Educação Ambiental, ele surge em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica em 2002. Aí nós fomos estruturando o grupo, tal, aí depois montamos um espaço dentro da universidade, que é o Laboratório de Controle Físico-Químico e Microbiológico de Águas, e aí, efetivamente, em 2010, surge o IPH, que é Índice de Poluentes Hídricos. A gente começou a estudar os rios que circundam São Caetano, né? Que é o Rio Tamanduateí, o Rio dos Meninos, o Córrego Tinga, o Córrego das Grotas e o Córrego dos Moinhos, que é específico de São Caetano. Mas, em contrapartida, sempre fazendo o quê? Como nós estamos dentro da bacia, né, da subbacia Billings-Tamanduateí, a gente estava estudando o Tamanduateí e também a Billings. E também tudo que afeta, não é, que diz respeito a Billings, o que é despejado na represa. Exatamente. E essa ideia de, mais especificamente agora, vamos focar na expedição Billings, de avaliar essa água, se essa água está própria ou não para consumo, isso começou por conta da crise hídrica, dessa história da Billings talvez ser uma alternativa para suprir regiões do estado de São Paulo? Na realidade, assim, como eu estudo a bacia Billings-Tamanduateí, nós começamos com alguns rios que vão compor o reservatório Billings, né? E aí, o que acontece? A gente vem estudando o Ribeirão dos Couros, o Ribeirão Pires, né? Que é o rio. Ou seja, esse estudo dos rios já estava ocorrendo. E aí, só que como a gente fazia estudos pontuais em algumas áreas, e o último grande estudo feito no reservatório Billings tem aí pelo menos 15 anos, aí nós pensamos, né? Com toda essa chamada para Billings, será que vai pegar água de lá ou não, e etc. Nós pensamos, por que não, então, a gente fazer um outro desafio, né, de 15 anos atrás, e estudar o reservatório como um todo. Olha, tem pergunta chegando aqui para a professora Marta. Professora, a Lídia, ela é daqui de São Caetano, ela só não colocou o bairro. Ela quer saber quais cidades aqui do ABC hoje em dia consomem água da Billings. Existem municípios que consomem. Existe parte de Santo André, parte de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e parte de São Bernardo. E eu aproveito até, o Luiz Nogueira, ele até perguntou no bloco passado, ele pergunta de novo, bairro Nova Gerte, ele quer saber se toda a extensão da Billings está poluída. Vocês começaram esse mapeamento, eu tinha ouvido dizer aí, como você está mais vivenciando o dia a dia da represa, mais na água, né? Eu tinha ouvido que o trecho de Rio Grande da Serra seria o mais poluído. Procede? Não. Nós temos assim, o reservatório ele tem muitas faces, né? Eu sempre brinco, são muitas faces para o mesmo reservatório. Então ele tem um corpo central. Esse corpo central é aquele que recebe água diretamente do Rio Pinheiros, principalmente, né, nos momentos de enchente de São Paulo. E depois ele tem vários braços, né? Então tem o braço Rio Grande, o braço Rio Pequeno, o Taquacetuba. Então tem vários braços. O que nós temos hoje
mais poluído é o corpo central. Tá. Aquele que vem de Rio Grande da Serra, né, que é aquele braço Rio Grande, ele ainda tem uma condição interessante aí para a questão da captação de água, né? Então, óbvio, haverá espaços específicos onde você tem despejo de maior quantidade de esgoto, porém, aquele braço não é o mais preocupante. Ó, a gente tem algumas imagens aí, ó, do entorno da Billings, Isso. ocupações. Essa imagem especificamente é uma imagem do Grajaú e Cantinho do Céu. Tá. É uma imagem que a gente... Já pega a zona sul de São Paulo. Pega a zona sul de São Paulo, exatamente. Que é a área mais populosa, né? Grajaú, Cantinho do Céu, aquelas áreas que estão muito próximos da zona sul, extremo É uma sul de realidade São mais ou Paulo. menos da Guarapiranga também, essas ocupações no entorno. Porque o que aconteceu? Na década de 70 aconteceu muito assim, de você retirar pessoas das áreas centrais de São Paulo e enviar essas pessoas para áreas longínquas. Periféricas. Como é o caso dos nossos reservatórios, né? Porque infelizmente não se pensou no quê? Um dia haverá de faltar água, não sei o quê, entendeu? Então, eu sempre falo... Hoje pagamos o preço. Eu falo, nós não temos uma crise hídrica, nós temos uma crise de planejamento e gestão. Porque, obviamente, que nós já sabíamos que agora nós teríamos um processo todo de estiagem. A gente não se programou para isso, né? Esse que é o grande problema. E aquela história, isso aí já provavelmente do projeto, né? Tem a ver com a expedição. Isso. Nós vamos falar em detalhes, mas eu até falava outro dia aqui, crise hídrica e tal, não adianta também você ficar pensando em ampliar reservatório, em vai chover, não vai chover, e é um conjunto, né? Tem conjunto você não se preocupar com manancial, você não se... Eu sempre brinco, né? Às vezes eu falo que eu me sinto até redundante demais. Mas é aquela coisa, olha, você mantém o reservatório, você trata o esgoto que vai ser lançado num corpo d'água e você refloresta áreas, não tem como não dar certo, né? O grande problema é que a gente não faz essa lição de casa, né? Olha, a Miriam do Bairro Cerâmica em São Caetano, acho que ela me ouviu dizer aí que essa água, a ideia é verificar a possível utilização dessa água e soluções para utilização. Ela diz assim, que parece que o governo do estado ele quer fazer o caminho inverso, ele quer primeiro utilizar a água da Billings, depois ver se dá para usar. Acho que não é... A gente tem alguns problemas assim, né? Porque você tem que fazer uma avaliação muito criteriosa antes de você usar. Então já se aventou de usar parte do corpo central, mas verificou-se que é inviável. Inviável nesse momento. Porque é como se fosse água do Rio Pinheiros. Agora está com a questão de utilizar o braço do Rio Pequeno, né? Que é o braço mais bonitinho, mais limpinho que a gente tem. Tem um braço limpinho? Tem um braço limpinho. O reservatório é lindo, tem muitas áreas bacanas, né? Só que se você começar a retirar água do braço do Rio Pequeno, para, por exemplo, suprir a questão toda do Alto Tietê, você vai começar a utilizar a água e você vai ficar imagina, você está tirando água de um braço, aí o que está sujo começa a entrar, né? Por uma questão de hídrica, né? Que ela vai começar a ocupar espaços que estavam vazios. Né? A gente viu um pouco aí do bonito, do feio, do dano que o homem causa à natureza, ao entorno ali da Billings. A Mariana, ela é de São Caetano também, bairro Santo Antônio. Aí vamos falar então do projeto. Tá. Como é que vocês definiram os locais e o percurso dessa expedição? Na realidade, nós vamos fazer o percurso todo do reservatório. Tá. São 453 quilômetros de margens. Tá? Então, nós vamos fazer todos esses 453 quilômetros e vamos pegar algumas áreas no centro do reservatório. O poluente funciona como? Ele vem e ele começa a se difundir, né? E normalmente ele vai parando nas margens, né? Então, por isso que a gente vai fazer todas as margens. E quantos pontos nós vamos fazer? A cada 3 quilômetros a gente vai fazer uma coleta, tá? Então, aproximadamente aí 150, 160 pontos de coleta especificamente. Aí algumas imagens da Globo, que é parceira no projeto, não é? Com o Dan Robson, que é o ex-esportista, que ficou famoso ali mapeando as águas do Tietê. Exato. Não é?
e está com vocês também nesse projeto. Isso. Todos os dias? Eu vi que é ao longo Todos de 35 dias. São 35 dias, ele entra na água segunda, né? Aí ele rema aproximadamente... Já foi ontem, 29, 30, dia 30. Isso. Aí hoje ele já foi, inclusive já me avisou que ele já chegou com as amostras. Então ele rema mais ou menos de 12 a 15 quilômetros por dia, tá? E aí, na realidade, é uma grande parceria que a gente tem, né? Eu e ele trabalhamos juntos desde 2010, já no outro projeto, quando ele percorreu aqui pela Billings. E aí nós estamos fazendo alguns reservatórios aqui no Brasil. E agora nós pegamos especificamente o reservatório Billings para a gente poder fazer o estudo. Professora, vocês tendo esse diagnóstico ambiental, vou chamar assim, em mãos, isso vai para as autoridades competentes, isso. Cada município do ABC, como tem Billings em São Paulo, vai para São Paulo também? Como que vai ser? A ideia é que até final de junho nós tenhamos fechado o estudo, né? Porque uma coisa é você fazer a coleta, outra coisa é a análise, outra coisa é uma análise do que foi conseguido como resultado. Aí nós temos alguns professores da universidade que vão fazer um estudo estatístico e nós vamos fazer a análise ambiental de tudo isso. Fechado isso, em junho, até o final de junho, nós vamos ter um documento. Esse documento, a ideia é que ele seja publicado, né, obviamente, por meio eletrônico ou não, e que esse documento depois seja discutido não só com o poder público, mas também com a sociedade civil. Então nós vamos, essa é a primeira etapa agora, coleta, análise e efetuar a análise ambiental de tudo. E aí nós temos uma segunda etapa que começa em agosto, que são os seminários nos municípios, nos 8 municípios, né? Os 7 aqui do ABC. Educação ambiental mesmo. Exatamente, os 7 do ABC e mais São Paulo. Então nós vamos fazer todo um trabalho de educação ambiental, nós vamos levar os resultados para a sociedade civil e vamos discutir soluções. E assim, de repente, às vezes uma solução simples que a própria sociedade civil vem e traga para a gente, aí nós vamos também organizar esses dados e até meio de dezembro é nosso ponto final, é o deadline aí, para que a gente tenha todo esse estudo efetivamente organizado. E aí a gente vai, obviamente, né, conversando com o poder público. Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Isso. Inclusive eu fiz uma apresentação no Consórcio Intermunicipal, teve um seminário da Billings, quinta da semana passada, né, dia 26, e eu apresentei também o projeto e os prefeitos se mostraram bastante interessados em saber o resultado, a gente discutir isso numa questão mesmo regionalizada, né? Claro. Porque aqui todas as pessoas da região do ABC estão muito preocupadas. E eu vi assim com bons olhos que as prefeituras também estão nos dando esse apoio por conta de ser um estudo que está partindo aqui da nossa região e da preocupação que a nossa região tem quanto a esse reservatório. E a gente viu, né, no caso de São Caetano especificamente, o próprio prefeito Paulo Pinheiro já declarou publicamente várias vezes, inclusive aqui, um interesse em que São Caetano volte a ser abastecida pela Billings, não fique refém do sistema Cantareira. Então, assim, por parte, como a Marta colocou aqui, dos chefes do executivo, dos executivos, né, da região, o interesse nesse projeto. E, claro, a gente quer soluções também, né? Não basta demonstrar interesse e não fazer nada, né? Tem que agir, assim como cobra aqui o Cleiton, que é de Santo André, do Marajoara, em Santo André, e ele diz aqui que é importante que depois os prefeitos, eles tomem uma atitude, né? Ele cobra aqui a ação dos prefeitos, tendo todo esse mapeamento, e ele parabeniza pelo trabalho. Obrigado, viu, Cleiton? Obrigada. A equipe técnica de todo o projeto é formada por profissionais das áreas ambiental, jurídica, de comunicação social. Se ficou alguma dúvida, quer se informar mais sobre esse assunto, www.usques.edu.br www.usques.edu.br. É só acessar
o site da universidade. Professora, obrigado por ter vindo. Muito obrigada. E tendo novidades aí sobre esse projeto, conte pra gente. Toda semana nós teremos um relatório, né? Se vocês quiserem saber, a gente disponibiliza, e obrigada pela oportunidade. E só agradecer a equipe técnica toda, né? Que sem eles a gente não faz nada. Com certeza. Assim como eu sempre agradeço também a minha equipe técnica aqui, toda a equipe de bastidores. E não adianta sentar aqui e falar se não tiver todo um respaldo aí de produção e de técnicos, tá certo? Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Não dá mais tempo. Só para lembrar que toda terça-feira, às 7 da noite, tem o X da Questão. Ney Gonçalves Dias e Éder Xavier estão por aqui discutindo os grandes temas da atualidade, tanto no âmbito local quanto nacional, tá? Toda terça às 7 da noite e a partir das 3h30 da tarde, toda terça a gente se vê, depois tem os horários alternativos. Valeu! Você acabou de assistir Aqui São Caetano. Oferecimento USCIS. Faça USCIS e desenvolva o seu melhor. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta.